Já jogou um jogo que tinha uma história tão boa que você pensou, imagina se isso virasse um filme? Ou então algum jogo que você sempre se perguntou, mas qual será a origem desse personagem? Existem jogos e franquias que faturaram tanto dinheiro que foram adaptados para as mais diversas mídias, inclusive os cinemas. Seja contando uma história à parte ou mostrando como tudo começou, hoje em dia fazer adaptações de jogos tem se tornado cada vez mais frequente. E é exatamente disso que eu vou falar hoje. Eu vou mostrar para vocês alguns dos mais populares filmes baseados em jogos. Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Attention all citizens. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Um dos jogos de terror mais icônicos de todos os tempos, que ultrapassa gerações e rende lucro até hoje com seus remakes, é Resident Evil. A história dos jogos conta como um vírus mortal criado em laboratório foi usado como uma arma biológica pela Umbrella Corporations e acabou vazando sobre a cidade de Raccoon City, transformando as pessoas em zumbis. E então a gente é apresentado a diversos protagonistas ao longo da saga que se juntam em um propósito de descobrir os responsáveis por isso e também achar um jeito de acabar com essa doença que está se espalhando pelo mundo. A deadly virus capable of contaminating the entire world has been released. O primeiro filme de Resident Evil foi lançado em 2002 e mostra uma história completamente diferente dos jogos. A Umbrella opera uma pesquisa genética ultra secreta conhecida como a Colmeia, localizada no subsolo de Raccoon City. Um vírus mortal é liberado, matando toda a equipe do local e os ressuscitando como zumbis. Existe uma inteligência artificial que mata qualquer pessoa ou ser vivo que tente sair do laboratório. A atriz principal, Milla Jovovich, incorpora a personagem Alice, que nunca esteve presente nos jogos. A Alice é uma ex-segurança do laboratório, e junto com um grupo de elite militar tem a perigosa tarefa de tentar desligar o sistema de segurança. Nos próximos filmes, muita coisa acontece. O vírus toma uma escala global, a Alice descobre que sofreu experimentos genéticos, que possui poderes telecinéticos e que estão criando clones dela para poder deter a infecção porque acreditam que o seu sangue pode conter a cura. Pois é. São 6 filmes no total, e aparecem alguns personagens dos jogos como Albert Wesker, Jill Valentine e Ada Wong. Apesar de alcançar uma boa bilheteria, os filmes da saga não agradam os críticos e decepcionaram muito os fãs dos jogos, que esperavam uma maior proximidade com os games. This is my story. The end of my story. Brace for impact! Uma das sagas que conta literalmente a história do mundo, se passando por diversas eras e pelos mais diversos povos, é também a que provavelmente possui o maior número de jogos dessa lista. A trama de Assassin's Creed se passa em 2 tempos. No presente, a gente tem uma organização criminosa chamada Abstergo, que busca se apossar de artefatos divinos capazes de alterar o curso da humanidade, tomando controle de seu livre-arbítrio. Para isso, eles precisam revisitar o passado, fuçando nas memórias genéticas de pessoas que possuem antepassados com seus arqui-inimigos, a Ordem dos Assassinos. Ao longo de muito tempo, essa ordem tratou de encontrar e eliminar os Templários, a fim de defender os interesses da humanidade, mantendo o poder dos artefatos longe das mãos erradas. A saga é praticamente toda contada nesses momentos em que podemos revisitar os ancestrais dos assassinos, utilizando uma máquina chamada Animus. A ambientação dos jogos não poupou esforços para tentar encaixar no roteiro os mais importantes eventos históricos do mundo, desde as Odisseias na Grécia até a Revolução Industrial. What do you want from me? Your past. Welcome
to the Spanish Inquisition. I am a god, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. O filme, por sua vez, traz à tona uma história nova, porém completamente envolvida dentro do universo dos jogos. Callum Lynch é um prisioneiro condenado à cadeira elétrica em 2016. Ele é recrutado por uma cientista da Abstergo para reaver as memórias genéticas de um ancestral da Ordem dos Assassinos que viveu em 1492, durante a Inquisição Espanhola. A ideia do filme é bastante fiel aos games, só que a maior diferença é que ela passa a maior parte no presente, focando na missão dos Templários e as consequências atuais. O filme tem ótimas cenas de ação e parkour, mas não envolve tanto a audiência na narrativa. E apesar de possuir várias referências e fanservice, a crítica caiu em cima dizendo que o filme é mediano e deixou a desejar tanto para os fãs da saga quanto para os novatos da série. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Coming in hot. One launch pad coming up. Houston, we have liftoff. A franquia de jogos de corrida mais amada pelo público é sem dúvida Need for Speed. Com seus mais variados estilos de carros, customizações e tipos de corrida, a saga já pulou de geração em geração, acumulando fãs ao longo do caminho. Desde o Need for Speed Underground, com seus rachas proibidos na rua, até o Most Wanted, que provavelmente é um dos favoritos da série, apresentando um sistema diferente de ranking e aquelas alucinadas fugas da polícia, até os mais recentes agora, como o Payback e o Heat, que por si só já dariam ótimos filmes. Os games de corrida não ficam atrás quando o assunto é história e um bom roteiro. Eles também possuem início, meio e fim. A trama do filme gira em volta desse cara aí, Toby Marshall, um dono de garagem que modifica carros de luxo e nas horas vagas participa de uns rachas ilegais. Em um desses rachas, o seu amigo morre e ele acaba sendo preso injustamente por ser um suspeito. 2 anos depois, ele sai da cadeia e busca a verdade sobre o trágico acidente, prometendo vingança contra o seu rival nas pistas e o desafiando para uma última corrida. O filme foi bem recebido pelos fãs, faturando mais de 200 milhões de dólares. E apesar de ser um roteiro simples, ele entrega o principal, que são as corridas. Com poucas cenas em CGI, é sensacional ver os carros correndo e capotando a toda velocidade. I can feel love, vengeance, motor oil all swirling together. There's an APB out for your arrest in 10 states. Maybe we should rethink the plan. I'm never gonna Ah, o nosso tão amado Ouriço Azul, o maior velocista de toda a história dos videogames. A gente acompanha esse carinha aí há mais de 30 anos e ele continua fazendo jogos, correndo e dando muito lucro. Eu vou confessar que eu me equivoquei no começo do vídeo por dizer que Assassin's Creed era o jogo com mais títulos. Mano, é óbvio que o Sonic tá no topo. Os caras já fizeram jogo de kart, jogo 3D, jogo de celular, jogo de Game Boy e jogo de Olimpíada de Inverno. Tudo que você pensar já teve um jogo do Sonic. Ninguém para o azulão. Mas afinal, qual que é a história de Sonic? Bom, tem uns caras aí que até tentaram explicar. E pra não ficar só na animação, eles jogaram o espinhoso no mundo real. Se liga.
Gotta go fast. Opa, foi mal, trailer errado. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Agora sim, o filme do Sonic de verdade, não aquele bicho azul esquisito. Se tem uma coisa que todo fã gosta é de ser ouvido, e esse foi um dos maiores exemplos que a gente podia ter. A Paramount liberou o primeiro trailer para saber a opinião dos espectadores quanto ao personagem, e a internet então não poupou esforços para dizer o quão bosta tinha ficado. Aí, para surpresa de geral, eles refizeram tudo, refizeram o Sonic e o resultado não podia ser diferente, deu bom! A galera amou a iniciativa da empresa e se sentiu importante. O filme conta a história do Sonic fugindo do seu planeta depois de ser ameaçado por uma força maligna. Então ele acaba usando seus anéis como portais e parando no planeta Terra. Depois de usar os poderes de maneira equivocada, ele chama a atenção de um cientista que deseja estudar os poderes do Sonic para suas próprias invenções. A partir daí, o Sonic consegue uma aliança com um amigo improvável e os dois seguem juntos na aventura. O filme é leve e divertido, e trouxe tudo que eu sempre quis ver em um live action do Sonic. Cenas em alta velocidade, com efeitos em câmera lenta, um design muito legal e aquele roteiro leve e cômico. O filme fez uma ótima bilheteria e surpreendeu críticos e fãs, fazendo com que sua sequência já fosse anunciada. Agora é só esperar para ver o resto da gangue em ação. Por essa você não esperava, né? Blá blá blá, blá blá blá. Avisa se quiser ir pro segundo round com o azulzinho aqui. E aí? Você é o tal melhor amigo do Tom de quem ele vive falando? Bom, eu não sei porquê. Para! Ai, que nojo. Yes. I will build a new horde. I will forge you into an unstoppable weapon. You will be the scourge of 100 worlds. The might of a legion. Warcraft foi, durante muito tempo, um dos maiores jogos de RPG. O jogo foi lançado em 1994 pela Blizzard, uma gigante da indústria de games até hoje. Ganhou sequências, com destaque para Warcraft 3, que até ganhou uma versão remasterizada com novos conteúdos um tempinho atrás. A história do jogo também foi explorada quando lançaram o MMORPG World of Warcraft, expandindo ainda mais o universo. Agora, se eu fosse explicar a história desse jogo, eu ia precisar de um vídeo inteiro só para isso. É como se fossem vários livros, continentes inteiros criados do zero, histórias tão perfeitas que montam esse mundo de Azeroth. Quando eu fiquei sabendo que iam lançar um filme de Warcraft lá em 2016, eu fiquei muito empolgado. Eu queria conhecer mais, eu me amarro em magias, combates medievais e raças antigas. Então pra mim, que nunca joguei muitos jogos, foi uma ótima oportunidade para conhecer alguns personagens da trama e saber mais sobre essa obra de arte. For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. O filme se passa durante o primeiro jogo, em uma época em que orcs e humanos ainda não se conheciam. A história começa pelo lado dos orcs, em sua terra natal, Draenor, que está sendo destruída. Então, através de uma magia proibida, eles abrem um portal para invadir e se refugiarem no mundo dos humanos, Azeroth. Já os humanos tentam defender o seu lar enquanto conflitos existem de ambos os lados. Na trama, a gente tem dois guerreiros, Lothar, dos humanos, e o Durotan, dos orcs.
Ambos lutam com as esperanças de fazer o que acham melhor para o seu povo. O filme deixa bem claro que não temos um esquema de bem e mal absoluto, essa dualidade típica de Senhor dos Anéis. Existem heróis e existem vilões dos dois lados, e é isso que torna o filme muito mais poético e empolgante. Eu sei que os fãs do jogo vão me odiar, mas eu amei esse filme. Os efeitos especiais, os gráficos, a história e os personagens, pra mim tudo foi muito bem construído e por mais que a crítica e os fãs não tenham aproveitado tanto, eu realmente queria ver uma sequência nos cinemas. Warcraft é o filme baseado em jogos com mais bilheteria na história. Against your own kind. This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do, do it now!